Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje nós vamos conversar sobre dependência tecnológica. 2 em cada 3 pais no Brasil acreditam que seus filhos usam demasiadamente o smartphone. É um caminho sem volta? Há como conter os excessos? Vamos falar também sobre a importância do estímulo à leitura para as crianças, principalmente até 5 anos de idade. Qual o papel dos pais nesse incentivo? Tudo a partir de agora no Pauta Especial. Fique com a gente. Começamos o programa de hoje falando de dependência tecnológica. O Brasil tem 120 milhões de usuários da internet, o 4º maior volume do mundo, atrás de Estados Unidos, Índia e China, de acordo com dados da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento. No ano passado, o país foi considerado o 2º no uso de WhatsApp, em um levantamento da Mobile Ecosystem Forum. Será que há um jeito de usar as tecnologias sem abusar dos smartphones e redes sociais? Quem vai responder para a gente é a psicóloga Ana Carolina Araújo. Fácil perceber que estamos abusando do uso da internet, Ana? Fácil perceber não é tanto, porque está muito inserido no nosso cotidiano. Por exemplo, para ter uma noção de que o uso da internet passou a ser dependência, é preciso avaliar alguns fatores. Tem que ter a necessidade, o desejo de usar a internet, tem que ter um padrão de uso excessivo, tem que estar atingindo negativamente alguma outra área, como escola, trabalho, relação amorosa, relação familiar. E também tem que ter os critérios que é até relacionado à dependência de substâncias químicas também, que é o critério de tolerância e de abstinência. A tolerância é você precisar usar cada vez mais para poder satisfazer o prazer. E a abstinência é a partir do momento que você é obrigado ou se obriga a ficar distante desse estímulo, você tem reações psicológicas e fisiológicas. No caso, irritabilidade, ansiedade, dores de cabeça, tremores, como é parecido, por exemplo, no uso de álcool ou de alguma outra droga. E isso acontece também? Ou... Acontece também com o uso da internet. É difícil perceber que cheguei a esse ponto, porque geralmente as pessoas tendem a mentir a quantidade de horas que usam e tendem é o que a gente chama de alteração da consciência. Quando se está inserido, por exemplo, num jogo online, um jogo virtual com amigos, você perde a noção de tempo e a noção de espaço. Você fica ali dentro daquele conteúdo. Então, é difícil perceber que você está passando muito tempo ali. Geralmente, são outras pessoas, por exemplo, os pais, o namorado, a esposa, os amigos que começam a te mostrar que está sendo afetadas outras áreas. Ou até um chefe no trabalho, que você para de ter a produtividade, começa a cometer erros porque está o tempo todo no smartphone ou em alguma rede social pelo computador. É por terceiros que você vem começar a perceber isso. E geralmente não aceita a opinião do outro, né? Isso é um sintoma, por exemplo, quando os pais veem adolescente muito tempo na internet e questionam a quantidade do tempo que está sendo utilizado da vida e energia que está sendo gasta nisso, geralmente a resposta é em tom de agressividade, de impulsividade, não tem uma fácil identificação com isso. Já é uma consequência desse isolamento? Sim, já é uma consequência. Inclusive, há uma relação até com transtornos psicológicos, transtornos psiquiátricos. Não que o uso da internet possibilite o desenvolvimento de transtornos, mas quem tem uma predisposição pode acontecer. Por exemplo, transtorno de depressão, transtorno de fobia social, porque com a internet e a utilização de mídias digitais como um todo, você não precisa ter uma relação de interação social direta. E com isso vai alimentando os sintomas desses transtornos. E até que ponto isso vira um problema? A partir do ponto em que começa a atingir outras esferas. Por exemplo, o rendimento escolar cai, a produtividade em trabalho cai, relacionamentos são afetados com essa relação, a partir do ponto que causa prejuízos físicos e psicológicos, porque também é um caso, por exemplo, a secura dos olhos, por passar muito tempo ligado na tela, esquece de piscar e causa um desgaste na retina. Problemas de postura, problemas de coluna. Tem gente que fica muito tempo conectada e esquece de se alimentar. Então, há critérios que vão sendo causados danos negativos em várias esferas da vida. É aí que está o problema. Mas se o paciente, né, em potencial, não se reconhece como um fator problemático na vida dele,
não é de fácil controle, não é de fácil tratamento, né? Não, é um dos tipos de dependências, inclusive, com tratamento mais difícil. Porque, por exemplo, se relaciona a dependência de substâncias químicas, porque cognitivamente e em questão neurológica funciona mais ou menos da mesma forma. Tem a questão da tolerância, se precisar consumir mais, tem a questão da abstinência, e há estudos de ressonâncias magnéticas visual do cérebro, de como se desenvolve o cérebro, que mostra que a questão da fissura, o desejo incontrolável por consumir um material da internet, uma mídia digital, é o mesmo do questão de drogas químicas, álcool ou outras substâncias. Então, por não ter esse controle total, é muito difícil de agir, porque, diferente das drogas químicas, o tratamento não é a abstinência total. Por exemplo, do álcool, no Alcoólicos Anônimos, o tratamento seria ficar distante do álcool em abstinência total, o máximo de tempo que quiser, isso é que se dá o tratamento. Mas na internet não tem como, porque o país é globalizado e a internet está em tudo. E hoje, inclusive, até em sistemas do governo. Por exemplo, ontem eu estava vendo no jornal que tem o negócio da carteira de trabalho virtual. Então, agora você pode... A carteira do motorista, né? Tem a carteira do motorista também. A carteira de trabalho, você pode dar entrada no seguro-desemprego pela internet agora. Então, tudo está usando os meios digitais, não tem como você fugir disso. É aí que está a dificuldade. Mas o abuso vai a partir do momento em que você ocupa aquela plataforma deliberadamente para uso do gosto pessoal, do jogo, porque trabalho sempre vai ter, né? Sim, aí é que tá. Você tem que saber limitar o que é o tempo produtivo de usar a internet ou não. O tratamento é justamente esse. Usar a internet, as redes sociais, as mídias digitais de um modo moderado e funcional. Aí é que está a dificuldade, que precisa se trabalhar autocontrole e autoconhecimento. Acho que o tratamento tira o WhatsApp do cidadão na rede social, mas ele pode usar no trabalho. O tablet também, qual é o jogo que você está fazendo aí, o que é que você está jogando, como é o seu uso diário da internet. Eu acho que por aí é um trabalho mais de conscientização, mas tem remédio assim que você pode administrar, o psiquiatra, o médico pode administrar? Para o tratamento, para a dependência, não. Pode-se ter para casos da abstinência ou para transtornos que sejam associados a isso. Porque você falou agora, porque afeta o cérebro também, isso. Né? Mas o tratamento em si é a nível comportamental mesmo. Por exemplo, em São Paulo, na Universidade de São Paulo, tem um grupo de estudos, inclusive tem um site muito interessante, que se acessa dependenciainternet.com.br. Lá tem... Então, já vai para a internet. Lá tem material, conteúdo para quem é profissional da área de saúde mental e para quem é pessoa leiga, e tem conteúdos, eles fazem um grupo um processo de treinamento para dependentes de internet. E esse processo de treinamento se dá a partir, por exemplo, uma questão que eles botam para identificação. Quando a pessoa começa a perceber que isso está afetando a vida, é que ela não consegue limitar o tempo que está usando. Por exemplo, eu penso assim, hoje eu só vou ficar no WhatsApp até 8 horas da noite. Quando dá 8 horas da noite, eu começo a ficar no WhatsApp. Quando eu vejo, deu 3 horas da manhã, eu ainda estou lá. Então, não tem esse controle. Aí, com isso, eles trabalham em grupo para a relação, um conseguir identificar no outro o que está negando. Porque a pessoa não identifica em si, né? Mas quando vê no outro, há uma identificação na fala. É interessante, né? Essa discussão também é feita pela internet. Sim, aí é isso. Eles falam também de um programa estrangeiro, que é uma ONG que trata disso, e usa o meio digital. É um paradoxo, mas é aquilo, não dá para ter uma abstinência da internet. O que a pessoa precisa aprender é como utilizar. Uso racional e consciente. Então, nada melhor do que o meio utilizado para ensinar isso. Aí é a partir do meio digital que se consegue ter técnicas. E a partir do momento que ele entra num grupo como esse, ele está fazendo uso racional e consciente. Isso. Eu acho que isso pode ser administrado em casa, né? Através do diálogo. Forçosamente, num agravo, o consultório psicológico seria o melhor caminho, né? Isso, porque trabalhando o autoconhecimento, a pessoa vai conseguir identificar o que é que está sentindo. Muitas vezes, o tempo que se passa preso na internet é porque está se fugindo de
algo além, por exemplo, de uma relação conflituosa em casa, de um problema de autoestima. Hoje, com as redes sociais, é aquele negócio, né? Antes nós éramos da era do ser, depois nós passamos à era do ter e agora estamos na era do parecer. Não necessariamente você precisa ter o que você está mostrando na rede social, nem estar onde você está mostrando na rede social, nem se sentir do jeito que você está mostrando lá, mas você tem que parecer. Aí tem questão de autoestima. Vejo relatos de pessoas que postam uma foto e se não tiver um número de curtidas moderadamente bom, ele exclui. Porque quer dizer que ele não está sendo reconhecido. Então ele exclui e coloca de novo a foto, uma outra foto, para poder ver se gera mais reconhecimento. Então, são questões que precisam se trabalhar do indivíduo. O ser humano, ele é assim, ele busca o reconhecimento no outro, né? É. E isso pode complicar o relacionamento dele presencial? Pode sim. Geralmente as pessoas dizem que a internet está aí para conectar todo mundo, né? Mas as pessoas que estão próximas acabam se afastando. E você tem um amigo que você não conhece realmente, ele parece ser aquilo, né? Da era do parecer, E muitas vezes essa disfunção se dá também, por exemplo, na família, como regular isso. Um exemplo, quando um jovem está numa rede social, no seu quarto, no seu celular, mexendo lá, ele tem a ilusão de que aquilo é uma privacidade, de que está ali, ele está em um mundo só dele, mas não. A internet tem um alcance no mundo todo. O que é colocado lá é visto por todos. Então, tentar lidar com isso para não ter essa visão de privacidade tão presa assim. Não quer dizer que o pai ou a mãe vai ficar o tempo todinho bisbilhotando tudo que você está fazendo, mas ter um controle, colocar um computador no lugar acessível da casa, para que isso seja melhor controlado. Agora, tem criança que abusa tanto que não percebe a hora de comer, não percebe suas responsabilidades diárias e a hora do sono, que eu acho que é o mais complicado, né? Porque o uso das tecnologias afeta muito o sono. A iluminação ativa o cérebro de um modo que demora mais a ter sonolência e se consegue dormir, não tem uma boa qualidade de sono. Então é preciso ter um controle dos pais quanto a isso, ao tempo de uso e relacionado à infância, a partir de que momento que se pode utilizar isso. Isso funciona, a iluminação e o desenvolvimento do cérebro, né, a aceitação, né, porque ele está sempre trabalhando ali, você está provocando o cérebro através de imagens, de sons. Quantas horas antes do sono é recomendável você desligar o celular? É indicado que seja pelo menos 1 hora antes de se preparar para dormir, para que o organismo comece a se habituar a um período de relaxamento. Bom, a partir daí você já começa a ter um controle da situação, né? E fazer valer sempre a racionalidade e a consciência, né? Isso. Uhum. Esse diálogo se estabelece a partir do momento da confiança do pai, mãe, enfim, com o filho. É fácil, né? Se você tiver uma abertura para conversar, é fácil. É só se empenhar. Conversamos com a Ana Carolina Araújo, ela é psicóloga. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o incentivo à leitura para crianças menores de 5 anos. Você sabe qual a importância do papel dos pais nesse processo? Daqui a pouco, a gente vai para um breve intervalo e volta já.